Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Contabilidade Sem Chatice e também da Startup no Conte. Bom, no vídeo passado eu falei sobre algumas dicas de como que nós contadores podemos deixar de ser o mal necessário das empresas, né? Que é aí, infelizmente, um fardo que a gente carrega por muitas vezes a nossa imagem ser associada com burocracia, com imposto, com coisas chatas. E ali eu dei duas dicas, né, de medidas, de postura que o contador pode ter para fazer com que o cliente goste mais dele, né? Para que o cliente enxergue esse contador, essa empresa contábil como algo não mais associado a essa imagem negativa, mas sim como algo mais que ele enxergue mais valor, né? Que ele consiga enxergar aquilo como um serviço não obrigatório, mas sim como um serviço que é necessário, né? E essencial para a empresa dele. Bom, e esse vídeo ele foi sobre um artigo que eu escrevi com 3 dicas sobre como fazer seu cliente gostar mais de você, né? Então, no vídeo eu falei sobre 2 dicas e ficou faltando uma dica, que é a do vídeo de hoje. Como essa dica eu entendo que ela é a mais importante de todas, daí eu decidi gravar um vídeo único exclusivamente para a gente falar dela. E essa terceira dica, ela é o seguinte: para você conseguir fazer com que seu cliente, né, te enxergue como um parceiro, como que ele goste mais de você, que você elimine aí essa imagem do mal necessário, é entregue resultado para seu cliente. É uma dica que eu acho ela assim fundamental, mas para poder falar disso de um jeito melhor, eu tenho que introduzir aqui nesse vídeo o conceito de sucesso do cliente. O sucesso do cliente, ou Customer Success, né? Ele é um termo que é amplamente difundido no mercado SaaS, principalmente de startups, né? O que é SaaS? SaaS é Software as a Service. E o SaaS ele é um modelo de negócio que tem como uma das principais características o fato de ser recorrente. O que é recorrente? O cliente contrata esse serviço, esse software, né? E ele vai pagando ali mensalidades para que ele faça o uso mensal daquela ferramenta, né, que no final das contas é um serviço prestado através de um software. E aí, essa característica de ser recorrente, né, é que não existe assim uma data específica para término desse serviço, dessa contratação que foi feita. Então, o relacionamento entre o cliente e a empresa é algo duradouro, é algo que não tem uma data certa para terminar e não é assim, não tem uma entrega bem definida, assim, não é, por exemplo, assim, você contratar o serviço de uma decoradora que vai decorar a sua casa, então ela vai fazer ali uma proposta para decorar a sua casa e em 2 meses ela vai te entregar a sua casa decorada e pronto, acabou ali o serviço que ela deveria prestar para você. Então ele termina com essa entrega. Não é o caso de um modelo de negócio SaaS, porque não tem não tem essa contraprestação de que entregou o serviço, então acabou a relação. Pelo contrário, é uma relação que é duradoura e pelo fato de ser duradoura, ela também torna-se uma relação que é conflituosa, ou seja, se aquele cliente com o passar do tempo ele enxergar que aquele serviço que você está prestando, ele não é um serviço que está agregando alguma coisa para a empresa dele, a tendência é que esse cliente ele dê churn, né? O que é churn? É o cliente sair fora, é ele ir lá para o concorrente mais barato para poder pagar a metade do valor, porque ele não conseguiu enxergar valor no seu serviço, ele não conseguiu entender que o seu serviço seria útil para ele de alguma forma. Então, o que as empresas de SaaS fazem, né? Elas criam um departamento de sucesso do cliente e esse departamento ele vai ser responsável por cuidar desse cliente pós-venda. Então, o cliente ele acabou de se tornar cliente, a equipe de sucesso, o time de sucesso do cliente vai apadrinhar esse cliente e cuidar dele, né, enquanto essa relação durar e garantir que esse cliente tenha
uma boa experiência, um bom relacionamento com a empresa, mas sobretudo que esse cliente alcance o sucesso através do uso da ferramenta, através dos serviços prestados, para que ele, mas isso sim, não é só porque isso é legal, né? Porque esse cliente, a partir do momento que ele enxerga valor no serviço, a ponto de entender que essa empresa conseguiu fazer com que ele atingisse resultados mensuráveis, o que vai acontecer com esse cliente? Ele vai ser um cliente engajado, ele vai ser um cliente fidelizado, ou seja, ele vai ficar aí durante muito tempo sendo cliente dessa empresa. Ele vai ser um cliente que vai te trazer indicações, né? Então, o boca a boca dele ali é muito forte, ele é um tremendo formador de opinião, vai indicar a sua empresa para várias outras, e ele vai ser um cliente promotor dos seus serviços, né? Então, ele vai estar ali sempre falando bem de você, ele vai ser um cliente fã, e também vai ser um cliente apto a fazer um upsell ou um cross-sell, ou seja, ele vai comprar mais de você. Se você oferecer para ele uma nova funcionalidade, ele vai ser o primeiro cliente a ser adepto a essa nova funcionalidade, porque ele confia nos serviços que a sua empresa presta, né? Então, assim, toda essa questão que eu tô falando aí de sucesso do cliente no modelo SaaS, isso é totalmente adaptável para a realidade no escritório de contabilidade, né? Porque a nossa relação com o cliente de escritório, com o empresário, ela é uma relação duradoura e ela está sujeita aí a uma série de intempéries, mas que se a gente adotar essa política aí do sucesso do cliente, a gente vai tratar para que essa relação seja melhor, seja muito mais amigável. E aí, assim, vale a pena a gente diferenciar aqui o sucesso do cliente com a experiência do cliente, a experiência do usuário. A experiência do usuário, assim, ela é uma coisa extremamente importante também, porque ela tem a ver com a forma com que esse cliente vai se relacionar com a sua empresa. Nesse caso, a gente tem que olhar aí todo esse contexto, né, de atendimento, como que a sua equipe atende o cliente, de que forma que isso é feito. A estrutura que você tem ali para oferecer para esse cliente, né? E isso, assim, isso é muito importante. Porém, no apagar das luzes, né? Embora a gente precise, sim, ter esse foco num bom relacionamento, embora a gente tenha que oferecer para esse cliente uma estrutura boa, não só uma estrutura física, mas num contexto como um todo, a gente tem que estar sempre oferecendo para esse cliente essa boa experiência com a empresa. Se num curto, médio ou longo prazo, esse empresário enxergar que o seu serviço não agrega no serviço dele, ou na empresa dele, ou no negócio dele, por mais que ele goste do seu atendimento, por mais que ele adore a menina lá do fiscal, né, a Maria, que atende ele super bem, que é super solista, por mais que você tenha ali toda uma estrutura para oferecer para ele, se o seu serviço for dispensável para esse cliente, no sentido de que ele não conseguir enxergar que está agregando alguma coisa, ele vai embora, né? No final das contas, ele vai embora, porque assim, no apagar das luzes, o que ele quer é algo que você não conseguiu entregar. Por isso, o que ele quer é importante a gente saber o que é, né? E como que a gente sabe o que o empresário quer? Perguntando para ele, né? Então, assim, pra gente saber, pra gente implantar toda essa ideia de sucesso do cliente, a gente precisa perguntar para esse empresário o que é sucesso para ele. E isso você tem que, né, tirar o bumbum da cadeira e ir até o seu cliente, entender aí esse contexto no qual ele está inserido. Mas eu já te falo, né, assim, eu já fiz esse trabalho, então, assim, a maioria dos empresários, quando a gente está falando de contabilidade, a gente leva esse assunto para o lado mais financeiro da coisa. Então, assim, o que esse cliente empresário, né, do escritório de contabilidade aí, esse cliente do escritório, o que ele quer da vida? Ele quer economizar,
ele quer gerar mais caixa, ele quer crescer de forma sustentável. Então, esses são fatores de sucesso para esse empresário, né? Ele quer tudo isso, ele quer que a empresa dele tenha sucesso em termos de crescimento, em termos de economia fiscal, tributária, em termos de gestão. E aí, quando você tem essa informação, né, do que é o sucesso para o seu cliente, aí vão começar as formas com que você deve agir para que você consiga entregar esses resultados, esse sucesso que ele almeja, beleza? E aí eu tenho aqui umas 3 dicas para dar referente a isso. Bom, essas dicas, elas vão ajudar a responder como que você, contador, através dos seus serviços contábeis, pode garantir que esse empresário tenha sucesso no negócio dele, né? Então, de que forma que você vai ajudar esse empresário a alcançar o sucesso? Bom, a primeira dica é: conheça as métricas do seu cliente. E se tem uma coisa que eu posso dizer, assim, no mundo de startup, tudo que você tem que saber na sua vida é métricas, né? São informações ali, números e análises desses números, que são números totalmente estatísticos, né? E informações preciosíssimas para que, quando a gente conhece as métricas de uma empresa, a gente consegue tomar decisão em cima delas e saber qual a melhor direção, qual o melhor caminho para ser seguido. Quando você não tem os números da empresa, você não consegue ver para que lado que você tem que ir. Então, a startup, o tempo todo, você está ali gerando métricas. E olha que curioso, porque você aí no seu escritório contábil, meu caro contador, você está aí gerando métricas para a empresa, para o seu cliente, o tempo todo, né? Você está ali processando informações que são extremamente úteis para esse cara tomar decisão. Olha só, né? Então, assim, vou dar uns exemplos aqui, ó. No departamento pessoal, o que você faz? Você está processando a folha, mas você já viu que informação que tem ali na folha de pagamento? Você tem informação ali do custo do funcionário, você tem informação ali do turnover dessa empresa, ou seja, a quantidade de admissões, a quantidade de demissões que essa empresa tem por mês. Quando você consegue gerar essa informação para o seu cliente, entregar isso para ele, olha que rico que ele vai ter ao ter conhecimento do quanto que ele está gastando com esse índice de turnover na empresa dele. Departamento fiscal, a gente tem ali informações tributárias, informações de faturamento, informações de compras, né? Então, quando você processa essas informações, você tem ali uma série de métricas referentes à receita, referente a faturamento. Você consegue colocar isso e comparar isso mês a mês, por exemplo, né? No departamento contábil, né, a gente vai ter ali, na verdade, informações riquíssimas da empresa que a gente consegue transformar isso em indicadores, né? Então, ali no departamento contábil, a gente tem informações como índices de liquidez, como prazos médios, como a lucratividade da empresa, e tudo isso você consegue gerar mensal e trazer isso de forma comparativa. Então, olha só, o escritório de contabilidade, ele é um verdadeiro centro de processamento de informações gerenciais, né, que são métricas que são essenciais para a empresa, para o empresário tomar decisões, saber assim, de onde, como que tá aquela relação, como que tá a empresa dele, tá boa, tá ruim, para onde que ele tem que ir, né? Então, veja bem, quando você conhece essas métricas, você consegue entender coisas que o próprio empresário não consegue entender, ele não sabe de por que ele está perdendo dinheiro. Quando você processa aquela informação e você analisa aquela informação, você consegue finalmente entender por que esse cara não tem dinheiro no bolso. Então, essa é a primeira dica, né? Conheça as métricas. A segunda dica é: alinhe isso com a sua equipe, né? Assim, cara, não tem nada pior do que funcionário de escritório ser mero tarefeiro. Ou seja, a única coisa que ele faz ali é lançar nota fiscal o dia inteiro, é lançar rescisão, demissão, admissão o dia inteiro, é fazer lançamento contábil o dia inteiro. Cara, isso, assim,
isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não leva a sua empresa e muito menos ele, né? Que vai ficar a vida inteira ali sendo um mero fazedor de coisas e espero assim, e assino embaixo pelo fim desse profissional. Porque, sabe, gente que não tem essa visão de que ela tem que deixar de ser tarefeira para ser de fato uma pessoa que vai fazer a diferença ali no lugar onde ela tá. Gente que não tem essa visão, para mim, essa pessoa vai estar fora do mercado num período muito curto de tempo. Mas vamos lá. O que eu tô querendo dizer, assim, é que esse funcionário, você tem que educar ele, né? Para ele não ser mais um tarefeiro e sim um analista, né? Então, ou seja, a sua menina aí do departamento pessoal, ela não pode simplesmente ficar gerando folha e transmitindo para a GFIP. Gente, ela tá ali manuseando o tempo inteiro informações de custo de folha de pagamento, de departamento pessoal, informações de RH daquela empresa. Então, assim, ela precisa mais do que nunca aprender a fazer uma análise crítica daquela informação que está ali. Não só em termos de legislação trabalhista, porque isso é importante, tem que ser feito parará, mas muito mais do que isso. Tipo assim, se ela tem informação ali de quantas, tipo assim, todo mês aquela empresa, ela tá admitindo e demitindo. Poxa, será que talvez essa empresa poderia estar, de repente, terceirizando aquele serviço, ao invés de estar ali sempre contratando e demitindo funcionários? Então, seria uma forma de fazer com que essa empresa tenha uma economia, né, nesse custo aí de folha de pagamento. Bom, e aí a dica número 3 é você pegar toda essa informação que você ali está coletando do seu cliente e apresentar isso para ele. E aí, deixa eu te fazer um paralelo aqui. Você, como contador, você está o tempo todo gerando informação para o governo, não é? Todo mês você tem ali SPED para entregar, você tem N obrigações acessórias para entregar, que são informações referentes ao seu cliente, e o governo vai lá te solicitar aquilo na linguagem que para o governo né, vai ser útil para ele, para alguma análise, para alguma coisa ali específica. Bom, por que você gera essa informação para o seu, né, pro governo, mas não gera essa informação para o seu cliente? E aí, assim, não adianta você pegar, tipo, SPED e entregar para o seu cliente, porque essa não é a linguagem dele, né? E aí vai lá na dica número 1 do primeiro vídeo que eu gravei, que é falar a linguagem do seu cliente. Então, não adianta você pegar ali a relação de notas fiscais e mandar para o seu cliente: olha, que legal, tô gerando informação gerencial para o cliente. Não tá, velho. Porque o seu cliente não vai entender aquilo, não vai conseguir absorver, não vai conseguir saber que aquilo ali, qual que é a utilidade daquela informação. Então, o que é necessário ser feito? É você pegar essa informação que você já produz e você já entrega para o governo e passar a entregar isso para o seu cliente num formato que ele entende. Seja através de um relatório que você pode fazer, seja através de uma planilha que você pode ter, seja através do NuConte, né? Então, o NuConte, ele é nada mais, nada menos do que isso. É pegar essa informação gerencial, porque no final das contas, o que você faz aí o dia inteiro é gerar informação gerencial o tempo todo. Você o tempo todo está produzindo métricas gerenciais, KPIs, indicadores gerenciais das empresas. E aí você pegar essa informação e transformar ela em gráficos, indicadores gerenciais, que esse cliente consegue entender, analisar e principalmente tomar decisão. Mas mais importante do que tomar decisão, né, enfim, e conseguir tomar uma decisão assertiva, ter um direcionamento mais claro, ter um direcionamento, assim, saber para qual caminho ele vai seguir, né, se vai ser para caminho A e para caminho B, é o resultado disso. Quando ele consegue tomar uma decisão correta, ele economiza dinheiro, ele ganha dinheiro e ele cresce de forma sustentável. Então, olha só, olha o resultado do seu trabalho aqui. Crescimento sustentável, economia de dinheiro, geração de caixa. Isso, meus caros, é entregar resultado para o cliente. E isso é o que o sucesso do cliente faz. É garantir que esse cliente tenha sucesso com o uso da sua ferramenta, com o uso do seu serviço. Beleza?
Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Se vocês querem entender um pouco mais sobre o sucesso do cliente, eu recomendo fortemente que vocês estudem um cara chamado Lincoln Murphy. O conteúdo dele está praticamente todo em inglês, mas em alguns lugares a gente encontra algumas traduções. E, assim, sugiro fortemente que você, assim, se você não tem como criar um departamento de sucesso do cliente no escritório, porque, assim, super normal você não ter condição de fazer isso, que você seja esse departamento de sucesso do cliente, que vai garantir que esse cara tenha sucesso com o uso do seu serviço, que ele consiga enxergar que a contabilidade, ela é o centro de informação onde ele vai conseguir tomar decisões assertivas na empresa dele. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com os amigos. Se não gostou, curte, comente, compartilhe com os inimigos. Mas não deixe de compartilhar o vídeo. Não deixe de inscrever no meu canal. E muito obrigada por assistir até aqui. Vamos propagar o conhecimento. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.